Olá, passando por aqui para mais uma reflexão. E nesse vídeo eu gostaria de refletir com você, dividir uma reflexão que eu tenho feito com você sobre a honra. Mas mais do que uma honra, né? Porque às vezes a gente pensa assim, honrar uma pessoa, uma autoridade, que é o correto, mas às vezes é uma pessoa fácil da gente honrar. Mas olha só, vou te dar um desafio. Imagina que você está passando por uma situação em que você está sendo ofendido, injustiçado, traído. Mesmo assim, você exerceria aí, você se esforçaria para exercitar a honra? É o correto a gente fazer. Por que que às vezes a gente está numa situação com um problema na vida, né? Um problema aí no trabalho, um problema na igreja, alguém comete uma coisa com a gente, uma injustiça, né? Uma falta com a gente, e a gente se sente naquele direito ali de falar da pessoa, de reivindicar a justiça, né? E isso não é honra. Quanto mais certo seria a gente ficar em silêncio, ficar quieto, né? Não sair falando da pessoa, não sair expondo a situação, não sair falando contra aquela pessoa, falando mal, e esperar em Deus a justiça, esperar de Deus o socorro, aquietar as nossas emoções, aquietar a nossa alma, aquietar o nosso senso de justiça própria e aguardar a justiça, né, aguardar de Deus a solução daquela situação. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais, assim, né, dividir contigo essa ideia, essa reflexão. Como é difícil para nós, né? Como é difícil, isso aí seria o ideal e a gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar isso, buscar trazer a nossa consciência que é o certo a fazer. Porque é tão comum, às vezes, as pessoas se separam, né? Os casais, assim, se separam e aí um se sente ofendido por um lado, o outro se sente ofendido pro outro. Daqui a pouco um foi traído e começa a falar para todo mundo, dizer, o fulano me traiu, e expor aquela situação, né? Falar aos quatro ventos aí tudo que aconteceu. De repente, esse casal aí tem filhos, olha só o estrago que faz na cabeça da criança, começa aquela guerra. E tudo isso porque a gente não sabe honrar. E o que que nos ajuda, assim, na prática, é a gente honrar uma pessoa. A gente honrar aquela pessoa, além disso, né, da gente se preservar, preservar a situação, preservar, esperar em Deus a resolução daquela situação ou a justiça, é a gente avaliar as coisas boas que a gente viveu dentro daquela situação. Às vezes até no trabalho, um colega de trabalho difícil, aquela pessoa complicada de conviver, aquela pessoa que talvez já tenha cometido muitas injustiças contigo, mas a gente sempre pode pensar alguma coisinha positiva. A gente pode se esforçar para alguma coisinha positiva que a gente pode olhar naquela pessoa e pensar assim, poxa, eu vou honrar essa pessoa, né? Por tudo que eu construí com ela, ao lado dela, por todas as coisas boas. Eu acho que isso é o que agrada ao Senhor, né? Que a gente tenha paz com todos, mesmo aqueles que nos ofendem, mesmo aqueles que nos maltratam, porque o nosso padrão é Jesus. E olha só, na época que Cristo foi crucificado, que Cristo viveu aqui nesse mundo, quantas injustiças Jesus sofreu, foi crucificado injustamente, né? E o nosso padrão como cristãos é o exemplo de Jesus. Então não tem nada a ver na nossa vida como cristão a gente pagar o mal com o mal, ou a gente não olhar as pessoas com esse amor de considerar pelo menos as coisas boas, né? O tempo bom em que se esteve junto ali conectado com aquela pessoa, porque sempre tem coisa boa, né? Não existe uma pessoa no mundo que a gente não vai conseguir tirar alguma coisinha boa, né? Pelo menos o exemplo de como não fazer. Pelo menos isso a gente pode tirar, né, daquela pessoa. Então, nisso a gente já agradece ao Senhor. Obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando, essa sabedoria, né?
de seguir esse exemplo, de não fazer o que essa pessoa faz. Então, pelo menos isso. Então, a gente precisa ter essa gratidão e essa empatia quando a gente olha o outro ser humano, porque cada um de nós na vida carregamos dores, carregamos frustrações, carregamos traumas, feridas. Às vezes, a gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não está abastecido dentro da gente. E não é porque uma relação ela termina, né, um ciclo termina, às vezes uma amizade. Às vezes o ideal, o mais saudável é cada um ir por um lado, né? Ir por um lado, procurar resolver as suas questões afastados, né? Porque às vezes tem determinadas situações na vida que as coisas não fluem mais com aquela pessoa, né? Aquela pessoa não consegue, ou vocês juntos não conseguem ultrapassar, às vezes, as situações que se colocam, porque questões internas estão mal resolvidas. Então, fica com essa reflexão, e como não podia faltar um trecho bíblico para nós, que está no livro de Romanos, eu acho que é 12, capítulo 12, o versículo 10, que eu deixei separado aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse trecho já fala tudo, né? Que a gente não busque a nossa justiça própria, que a gente não busque a nossa honra, né? Mas que a gente possa ter esse olhar de amor pelo outro, esse olhar de respeito, essa honra pelo tempo e pelas coisas construídas, né? Ou pelo exemplo, enfim, né? Que a gente possa enxergar no outro o valor, né? Que a gente gostaria que enxergassem na gente. E mesmo que longe, quem sabe Deus te levou a um lugar aí que encerrou um ciclo com alguma pessoa, com alguma amizade. Mas mesmo separados, a gente pode continuar orando, né? Amando aquela pessoa à distância e pedindo a Deus a misericórdia que alcance os corações de todos nós. Abraço e até a próxima reflexão.